Sejam todos bem-vindos ao canal da Singular Finance. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Rocha e, como sempre, é um grande prazer estar aí com vocês mais uma vez. No episódio de hoje, vamos colocar 6 grandes instituições financeiras lado a lado e fazer uma comparação rápida no curto prazo aí de cada uma delas. Então vamos lá para o computador para dar início a mais um vídeo. As 6 instituições financeiras que vamos apresentar nesse vídeo são bem grandes e muito famosas nos Estados Unidos. Eu imagino que muitos de vocês as conheçam, caso contrário, vocês vão conhecê-las agora, ok? Então, olha só, vamos aí falar sobre o Bank of America, o Citigroup, o Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Goldman Sachs e também o Wells Fargo. Vamos colocar as 6 lado a lado para termos uma ideia e fazer uma comparação entre elas. Então aqui em cima, pessoal, temos aí o ticker symbol de cada uma dessas empresas. O Bank of America é BAC, o Citigroup é apenas a letra C, o Goldman Sachs é GS, JP Morgan Chase é JPM, o Morgan Stanley é MS, o Wells Fargo é WFC. Então todas as 6 são no setor de finanças, porém, com segmentos um pouco diferentes. Até por isso que eu queria juntar essas 6 aqui para que pudéssemos fazer uma comparação, ok? Então olha só, em market cap, todas são large caps, porém apenas 2 são mega caps, que seria o Bank of America e também o JP Morgan Chase. São as únicas duas que têm a capitalização de mercado acima de 200 bilhões de dólares, ok? Então vemos aqui o número de empregados, no caso o Goldman Sachs é o que tem um menor número de empregados e o Wells Fargo é o que tem o maior número de empregados, aí, com quase 270 mil empregados, ok? Então olha só, temos preços aí, dados de hoje, dia 3 de março de 2021. Então olha só o preço de cada uma, 36,74 no Bank of America, 70 aqui no Citigroup. Goldman Sachs, no caso, é a que tem maior preço, o preço é de 337, relativamente falando. JP Morgan com 154, Morgan Stanley 82 e o Wells Fargo 38 dólares e 53 centavos. Todas as 5 pagam dividendos, embora o Wells Fargo tenha reduzido, na verdade, um dos seus dividendos em 2020, porém também faz o pagamento de dividendos, ok? Então vemos aqui dessas 6, a que tem maior rendimento de dividendo é 2,88% aqui no Citigroup, e no caso o Wells Fargo, que tem o menor rendimento de dividendo com 1,04%. Ou seja, vemos que essas 6 empresas, no setor de finanças, todas estão com rendimento de dividendo abaixo de 3%. E temos o valor do seu dividendo, o último dividendo declarado aí pelas empresas. No caso, o Goldman Sachs é que tem o maior valor monetário em dividendo, que são 5 dólares aí por ação no ano, ok? E o Wells Fargo aí fica por último, fica com 40 centavos por ação no ano. Temos aqui o beta dessas empresas, ou seja, todas aí têm um beta acima de 1,3, considerado voláteis para todas as 6, ok? Lembrando que o índice beta é baseado no Standard & Poor's 500, que teria o índice 1, estando acima de 1, são consideradas voláteis em relação ao mercado como um todo, e abaixo de 1, considerados menos voláteis que o mercado como um todo. Vamos ver agora algumas informações aí sobre trading, ok? Então temos aqui o último preço de fechamento, no caso de ontem, que foi dia 2 de março aí de 2021, para cada uma dessas ações. Temos também aqui a variação dessas ações num período de 52 semanas, que vai ser essa segunda linha, que vai ser o preço máximo nesse período. Essa terceira linha vai ser o preço mínimo desse período. E temos aqui o quão longe essas ações estão dos seus preços máximos e também dos seus preços mínimos, ok? Então olha só, nós podemos ver aqui que no caso o Wells Fargo é o que está mais longe, por assim dizer, do seu preço máximo, nesse período de 52 semanas. Está aí 10,61% abaixo do seu preço máximo, e quem está, no caso, mais perto do seu preço máximo vai ser o Morgan Stanley, está apenas aí 0,93% abaixo, ok? Por outro lado, o Morgan Stanley também é o que está mais longe do seu preço mínimo, ok? Está aí 205% basicamente acima do seu preço mínimo aí no período de 52 semanas, ok? Temos aqui embaixo, pessoal, as performances dessas ações para 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, year to date, que é essa daqui do meio, que é YTD, também de 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos, ok? Então olha só, em 10 anos, quem estaria
com maior ganho de valor, né, por assim dizer, seria o JP Morgan Chase, ok? Em 10 anos aí teve um ganho de valor de 231,81. Agora em 5 anos, depois de 10 anos é um período muito comprido, né? Muito longo. Em 5 anos, quem estaria aí com o maior ganho de valor seria o Morgan Stanley, com 203,41%. Agora no período de um ano, quem estaria com o maior ganho de valor também é o Morgan Stanley, com 75,79%. Agora, year to date, dentro de 2021, quem teria a melhor performance, que vai ser essa linha aqui do meio, vai ser o Goldman Sachs, com 25,49% dentro de 2021, de janeiro até a data de hoje, ok? Agora, em 6 meses, essa terceira linha aqui, quem teve a melhor performance foi também o Goldman Sachs, com 57,56%. Em 3 meses, aí, a que teve a melhor performance também, novamente, a Goldman Sachs aí, com quase 40% em 3 meses. Agora, no período de de um mês, a que teve a melhor performance já foi o Wells Fargo, aqui na direita, com 20,78% num período de um mês. E aqui temos alguns indicadores aí de cada empresa para darmos uma olhadinha. Começando aqui pelo PS, que é o Price Sales, ou preço sobre vendas. Para algumas empresas pode até ser considerada a receita, dependendo da empresa. Então temos aí 2 empresas, o Bank of America e o JP Morgan Chase, estão acima de 4, e as outras 4 empresas, inclusive, abaixo de 3 nesse caso. Lembrando aí que acima de 4 geralmente é considerado alto, considerado ruim. Porém, né, temos casos e casos. Agora só, o price to earnings, o preço-lucro, naturalmente vai ser um valor menor que o price to sales, né, pois o denominador do lucro líquido vai ser um denominador menor que as vendas, ok? Então, olha só, o PE do setor, nesse caso, é 13, ok? E temos aqui 2 empresas, o Citigroup e o Goldman Sachs, estão com PEs abaixo do setor, ok? E as outras 4 estão acima do setor. Então, lembrando que um PE acima do setor pode ser considerado que o preço da ação está muito caro, porque você está pagando mais por cada lucro aí, né, por cada dólar aí do lucro da empresa, ou então até que as pessoas estão otimistas em relação à ação, à empresa. E o contrário, né, o PE baixo, o PE menor que o setor, pode ser que as pessoas estão pessimistas em relação à empresa, ou então até que o preço da ação está barato, né, está com preço baixo, ok? Então, olha só, temos o PB agora aqui, o terceiro item aqui, né, dos últimos 12 meses. Okay? Lembrando que o PB é o Price to Book Value, né? Book Value é o valor que fica, né, depois da empresa acabar com todos os seus ativos, né, liquidar os seus assets, por assim dizer, né, e pagar todas as suas dívidas. Né? Quanto que seria, então, é o price, né, sobre o book value, né? Então temos aqui apenas 2 empresas aí, que é o Citigroup e o Wells Fargo, estão abaixo de 1, e as outras 4 estão acima de 1. Eu digo 1 porque também, né, geralmente, temos casos e casos, mas geralmente um PB abaixo de 1 é considerado bom, e um PB acima de 1 pode ser mais preocupante. Mas, porém, eu digo casos e casos porque uma empresa de crescimento, por exemplo, que está com um valor de ação caro, está na sua fase de crescimento, né, crescendo muito rápido, ela tende a ter um PB, né, um valor maior, ok? Por isso que temos casos e casos. Até, inclusive, investidores de valor, né, que investem em empresas de valor, alguns consideram até PBs abaixo de 3, ok? Agora só, o lucro por ação aí de cada uma das empresas, quem teve o maior lucro por ação no caso aí foi o Goldman Sachs, com 29 dólares e 41, e o BAC aí, né, o Bank of America aí foi com 2,41 e o Wells Fargo 2,42, é bem próximo uma das outras. O ROI, né, o retorno sobre o equity aí, temos aí que quem ficou melhor nesse caso aí foi o Morgan Stanley com 12,03, e o pior aqui no caso aí foi 1,92 aí do Wells Fargo, ok? O ROA, né, o Return on Assets, né, o retorno sobre os ativos, quem ficou melhor nesse caso aí também foi o Morgan Stanley com 1,11%, e quem ficou pior aí também foi o Wells Fargo aí com 0,18%, ok? Agora o Net Income Margin, né, a margem de lucro líquido, quem ficou melhor nesse caso aqui já foi o JP Morgan Chase com 28,54% e o Wells Fargo com 5,66%, né? E também, né, geralmente, como eu falo novamente, sempre temos casos e casos, ok? Então, geralmente, né, um valor acima de 20% aqui nesse caso é considerado bom, algo em torno aí de 15% para 10% aí é considerado até na média, né, até 19% às vezes aí, e alguma coisa em volta dos 5%, que foi o caso do Wells Fargo, é considerado baixo, ok? Então temos a receita por empregado, nesse caso o Goldman Sachs ficou com $1 milhão aí por empregado, ok, de receita, e o Wells Fargo nesse caso aí foi o que teve o valor mais baixo,
ficou com 217.000,2 aí aproximadamente por empregado. Agora o lucro líquido por empregado, também aí quem ficou com o melhor aí nesse caso foi o Goldman Sachs, com 233 mil dólares por empregado, e o Wells Fargo aí com 12 mil por empregado, aí com teoricamente aí o menor valor. E vamos dar uma olhada também, pessoal, no income statement e no balance sheet de cada uma dessas empresas aí nos últimos 12 meses corridos, ok? Então olha só, aqui em cima temos a receita. Aqui já podemos ver de cara que o JP Morgan Chase foi o que teve a maior receita nos últimos 12 meses, com 102,06 bilhões de dólares. E no caso aí quem teve a menor foi o Goldman Sachs, com 41,46 bilhões. E temos aqui a receita por ação. No caso aí o Goldman Sachs foi o que teve o maior, 116,34, e o Bank of America o menor, 8,48. Olha só o lucro por ação aí diluído, né? 1,87 no Bank of America, 4,72 aqui no Citigroup, o Goldman Sachs com maior de 24,74 e o lucro por ação do Wells Fargo está em apenas 0,41, ok? Olha só o lucro líquido dessas empresas. Bank of America 17,89, JP Morgan Chase de novo aqui está liderando de certo modo, né, 29,13 bilhões de dólares de lucro líquido, e o Wells Fargo teve aí apenas 3,3 bilhões de dólares, ok? Lucro bruto aí das empresas para cada uma delas, e temos aqui também o lucro líquido disponível para as ações, ok? Então vemos aí, né, voltando para o lucro líquido, que quem teve o maior lucro líquido, né, dessas 6 empresas foi o JP Morgan Chase com 26,13 bilhões e o menor foi do Wells Fargo com 3,3 bilhões de dólares, ok? Olha só o balance sheet aí dessas empresas. Em total cash, né, o total de dinheiro para cada uma dessas empresas, Bank of America está com 837 bilhões em cash, Citigroup quase 1 trilhão, o Goldman Sachs aí com 730 bilhões, JP Morgan Chase 1,3 trilhões de dólares, ok? Em cash. O Morgan Stanley com aí meio trilhão aproximadamente, o Wells Fargo um pouquinho abaixo aí de meio trilhão de dólares, ok? Então olha só, o JP Morgan Chase com 1,3 trilhões, ok? Então temos aí o total de cash, né, total de dinheiro por ação. Então no caso o Goldman Sachs é o que tem o maior, está aí com 2023, ok? De total de dinheiro por ação, e quem ficaria aí por último, né, relativamente falando, claro, né, é o Bank of America com 96,95 de total de dinheiro por ação, ok? Então seria basicamente, né, o total cash dividido pelo número de ações aí disponíveis, ok? Então olha só a quantidade de dívida para cada uma dessas empresas. Lembrando que é muito normal bancos terem um alto índice de dívidas, pois eles vivem pegando empréstimo de outros bancos, emprestam dinheiro para outros bancos e por aí vai, ok? Ou seja, é normal. Pois vocês vão ver isso aqui, é até possível que vocês tomem um susto, né? Pois já vemos aqui de cara que o Bank of America tem mais aí de meio trilhão em dívidas, né? A mesma coisa para o Citigroup, para o Goldman Sachs, também JP Morgan Chase, todas essas quatro aí estão acima de 500 bilhões de dólares em dívidas. O Morgan Stanley com 341 bilhões e o Wells Fargo aí com menos de 300 bilhões de dólares em dívidas, ok? E temos aí a penúltima linha, a dívida de curto prazo, e a última dívida de longo prazo, ok? Para cada uma das empresas. Então, em dívida de curto prazo, o Wells Fargo é que tem a menor dívida, com 75,51 bilhões de dólares, até porque o Wells Fargo que tem em dívida total é o que tem o menor número aí menor quantidade, né, de dívida total. E temos aí o long term debt, né, a dívida total, a dívida de longo prazo, quem teria maior nesse caso aí é o JP Morgan Chase aí com 272 bilhões de dólares aí de dívida de longo prazo. Agora também no JP Morgan Chase é o que tem o maior também de dívida de curto prazo aí com 334,11 bilhões de dólares para o curto prazo. Eu montei essa tabelinha aqui para vocês aqui com informações de dividendos para que vocês possam entender a pontuação que o Seeking Alpha deu aí para esses bancos, ok? Então olha só, em questão ao dividend yield, que é o rendimento do dividendo que vimos lá no comecinho, temos aí 1,96%, 2,88%, 1,47%, 2,33%, 1,69% e 1,04% para o Wells Fargo, ok? Ou seja, rendimento de dividendo, o Wells Fargo tem o menor e o Citigroup tem o maior, ok? Agora só, em questão de dividendo monetário, que tem maior é o Goldman Sachs, até que inclusive o preço de ação da Goldman Sachs é o maior aqui dessas 6, são $5 por ano aí, né, por ação do Goldman Sachs, e o menor é o Wells Fargo, de 40 centavos aí
por ação no ano. Lembrando, como eu falei anteriormente, o Wells Fargo bem recentemente, se não me engano, em setembro de 2020, reduziu o seu dividendo, ok? Então, olha só, payout ratio, né, a porção do lucro que essas empresas utilizam no pagamento de dividendo. O Bank of America usa quase 30% do seu lucro em dividendos, a mesma coisa para o Citigroup é quase 30%, Goldman Sachs 17% do seu lucro vai como dividendos, JP Morgan Chase quase aí 35% de payout ratio, Morgan Stanley quase 24% e vemos que o Wells Fargo que tem o menor payout ratio de 16,55%, né? Como eu havia falado, né? Eles cortaram, reduziram o seu dividendo, então naturalmente eles estão reduzindo o seu payout ratio para reutilizar o dinheiro, reinvestir em si e ter aprimoramentos financeiros, por assim dizer. E temos aqui o crescimento desses dividendos, aí a média de crescimento desses dividendos num período de 5 anos. Então, o Bank of America teve uma média de 29,20% ao ano do crescimento do seu dividendo. O Citigroup aí, ó, quase 60% ao ano. O Goldman Sachs 13,97%, JP Morgan Chase 15,92%, Morgan Stanley 18,47% e o Wells Fargo está negativo. Como eu havia falado, teve redução na verdade. Então está aí 11,59% negativo, ok? E aqui essa última linha são os anos consecutivos de dividendos crescentes, ok? Bank of America está com 7 anos consecutivos de dividendos crescentes, Citigroup 6, Goldman Sachs 4, JP Morgan Chase 8, nesse caso o que tem o maior aí, né? São a maior quantidade de anos consecutivos, Morgan Stanley 7 e o Wells Fargo aí 0, por conta da sua redução atual. Agora olha só, olha a pontuação em Dividend Safety, segurança de dividendos, o Bank of America está com o A+, né, o A+, a melhor pontuação no caso, e vemos aí que essas últimas três, né, JP Morgan Chase, Morgan Stanley e Wells Fargo estão com D, estão vermelhos, ok? Em crescimento de dividendo, o Bank of America também teve pontuação máxima, A+, né, o A+, Citigroup também conseguiu um A, o Goldman Sachs ficou com A-, mas está no A, né? Os outros dois também o A-, e o Wells Fargo aí novamente com D-, ok? Rendimento do dividendo. Agora nesse aqui, o Bank of America ficou com D+, né? Tá no vermelho. Citigroup está no B. Goldman Sachs no D, está no vermelho também. JP Morgan Chase está no C. O Morgan Stanley e o Wells Fargo estão no D. O Wells Fargo aqui, por acaso, né? Em questão da sua pontuação dos seus dividendos, dessas 6 aí é a pior. Olha só, na consistência dos dividendos, todos ficaram aqui no verde, ok? Porém, o JP Morgan Chase e o Morgan Stanley ficaram no A, as outras 3 ficaram no B e o Wells Fargo ficou no C. Tudo isso por conta aí da sua redução de dividendos aí no ano passado. Agora vamos dar uma olhadinha nas análises aí do Seeking Alpha. Ó. Agora, na análise quantitativa, estão muito otimistas, né? Very bullish para o Bank of America e também para o Wells Fargo. Os outros 4 ficaram no neutro. Os autores do Seeking Alpha estão otimistas para todas, menos o JP Morgan Chase, que também está no neutro. Agora, os analistas do Wall Street, né, estão otimistas para todas as 6, ok? Bullish para todas as 6. Então, olha só agora o ranking quantitativo. Em questão de setor, né, que é o setor de finanças, o Bank of America está em 7 de 609, Citigroup 248 de 609, a colocação basicamente, né? Goldman Sachs 143, JP Morgan Chase 176, Morgan Stanley 205 e o Wells Fargo ficou em 26, ok? Então olha só, Bank of America está em 7 de 609 e o Wells Fargo 26º aí no caso, né, de 609, ok? Agora vamos pelas indústrias, ok? Lembrando que elas são todas do setor de finanças, porém com segmentos aí um pouquinho diferentes, ok? Ou seja, essas que são diversified banks, né, que é o Bank of America, o Citigroup, o JP Morgan Chase e o Wells Fargo estão no mesmo segmento, por isso que temos aqui 49 no total para elas, e o Goldman Sachs e também o Morgan Stanley estão em Investment Banking and Brokerage, então eles estão em um total de 24. Então olha só, o Bank of America ficou em segundo de 49, o Wells Fargo está em 8 de 49, o JP Morgan Chase 26º de 49 e o Citigroup 33º de 49, ok? Agora só, nessa outra segmento aí,
que é o do Goldman Sachs e também do Morgan Stanley. O Goldman Sachs ficou em sexto de 24 e o Morgan Stanley em 11º aí de 24, ok? Agora só as pontuações quantitativas para cada uma dessas empresas. Em questão de valor de value, só o Citigroup ficou no B, o resto ficou tudo no D, né, tudo vermelho. Em crescimento, o Wells Fargo ficou no A+, né, a melhor pontuação possível. O Goldman Sachs também ficou no A, porém no A negativo. O Bank of America ficou no C, né, basicamente no neutro, por assim dizer. O Morgan Stanley também ficou no C e as outras duas ficaram no D, no vermelho, ok? Agora em rentabilidade, né, o Bank of America ficou no A+, na melhor pontuação. O Wells Fargo também ficou no verde, porém no B, e as outras 4 no F, que é a pior pontuação possível aí para rentabilidade, ok? Em momento, vemos aí que o Goldman Sachs ficou no A, teve a melhor pontuação dessas 6 empresas. No B aqui, ó, o JP Morgan Chase e o Morgan Stanley ficaram no A. Aliás, o JP Morgan Chase ficou no B e o Morgan Stanley no A negativo, ou seja, quase um B aí, né? O Wells Fargo ficou no B- e o Citigroup no C. Agora, na revisão aí do lucro por ação, olha só, todo mundo ficou no C aí basicamente, né? E o Goldman Sachs ficou no B+, teve a melhor pontuação aí de lucro por ação, né? A revisão aí foi para o Goldman Sachs com B+. Aqui nos Estados Unidos temos dezenas até centenas de instituições financeiras. Porém, trouxemos aí para vocês 6 das maiores, das mais famosas, para que vocês tenham uma ideia da performance das suas finanças, pelo menos aí no curto prazo. E vamos fechar esse vídeo aqui e gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal da Singular Finance, isso nos ajuda bastante. Cliquem aí no like, esmaguem o botãozinho do like, ativem o sininho de notificações e, se possível, compartilhem esse vídeo com todos que tenham interesse aí no mundo das finanças, ok? Meu nome é Eric Rocha e nos vemos no próximo vídeo.